Olá, estamos nós aqui novamente nos estúdios da TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, a definição de saúde, como todo mundo acredito já sabe, é um bem-estar físico, mental e social. Ou seja, quem tem saúde, a saúde não é ausência de doença. A saúde é a gente ser feliz, é a gente viver bem, ter uma vida social boa e ter, a saúde física. E pensando nisso, nós resolvemos fazer um programa Saúde falando de um assunto muito importante, onde eu acredito assim que a maioria das pessoas tem dúvida. E a gente sabendo que vai viver mais, que a expectativa de vida hoje vai além dos 70 anos de idade, vem sempre aquela preocupação, meu Deus, e a aposentadoria? Como será que eu vou viver? Será que eu vou conseguir aposentar? E se eu ficar doente, será que eu vou receber? A gente escuta tanto falar, muda as regras, a lei mudou. Então, é esse o assunto de hoje. Hoje nós vamos aprender a falar do bem-estar social da gente. O que nós podemos esperar, o que nós temos que fazer para ter uma terceira idade mais tranquila, uma aposentadoria compatível, pelo menos mais ou menos compatível com um padrão de vida regular, e para desenvolvermos esse importante assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. Marcelo Moreira. Dr. Marcelo Rezende Moreira é advogado previdenciarista há mais ou menos 15 anos aqui em Mococa. Então, gente, vocês viram que é do ramo mesmo, E é o que nós vamos aprender hoje. Quem está em casa e fala, meu Deus, hoje eu vou saber então da minha aposentadoria? Vai, é só ligar aqui no nosso telefone, no nosso e-mail e tirar a sua dúvida. Mas vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, que vem pela primeira vez no programa Saúde, e a gente já vai dar as boas-vindas e já deixar o convite para que volte muitas e muitas vezes. Doutor Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente junto aos nossos telespectadores. Doutora Eliana, eu que agradeço o convite, revelo que sou um telespectador assíduo do seu programa e estou aqui para ajudar, igual você falou, um tema importante que é a aposentadoria, também auxílio-doença, para tentar esclarecer e tirar dúvidas da população de Mococa e da região. Então, gente, vocês que estão em casa, é o programa Saúde mesmo, é o programa Saúde falando de bem-estar social, tirando dúvidas a respeito das pessoas sobre a aposentadoria. Quem quiser tirar sua dúvida, o 36564147, ou o nosso e-mail, saudetvd@hotmail.com está à disposição de vocês. E como eu já disse, vocês aguardem que em breve teremos também um WhatsApp, para que a gente possa, assim, ter um maior contato, com vocês. Enquanto vocês vão ligando, eu e o Dr. Marcelo vamos conversando um pouquinho aqui. Então, eu vou começar perguntando para ele assim, doutor, quem é o segurado da Previdência Social? Assim, quem tem direito à aposentadoria? Todo mundo ou é só quem pagou? Como que funciona isso? Doutora Eliana, segurado é todo trabalhador que contribui com a Previdência Social. Em contrapartida dessa contribuição, ele tem direito aos benefícios, mas não é só a aposentadoria. Tem direito ao auxílio-doença, tem direito ao auxílio-reclusão, tem direito ao auxílio-maternidade, tem direito a esses benefícios. Então, o que é? É aquele trabalhador que contribui com a Previdência e, em consequência dessa contribuição, ele tem direito aos benefícios da Previdência também. Mas tudo bem, mas assim, às vezes a pessoa está trabalhando, Então ela está contribuindo e tal. Aí, de repente, ela tem um período, para de trabalhar. Quanto tempo a pessoa tem que contribuir para se aposentar tranquilamente? Doutora, existe o seguinte, temos as contribuições. Boa pergunta você fez. A pessoa, ela contribui. E aí, ela contribuindo, ela tem a condição de segurado. A qualidade de segurado a gente fala. Aí, por exemplo, ela recolheu 24 meses, dando um exemplo. Parou de recolher, ou seja, ela foi mandada embora do emprego.
ela fica, período de graça que a gente fala, ela fica 12 meses em período de graça, ou seja, 12 meses ela mantém aquela condição de segurado. Se ela ficar doente, ela tem direito. Tudo, gente. 12 meses. E se provar depois desses 12 meses que ela continua desempregado, prorroga-se por mais 12, ou seja, vai para 24 meses. Tem um outro ponto muito importante também. Se o segurado tiver mais de 120 contribuição, que seja 10 anos, não é 10 anos de direito, tem que ter 120 contribuições. Mesmo se ele tiver contribuído e parado. Parado. Não tem problema. Aí o que acontece? Vai para 24 meses e se provar o desemprego, mais 12, vai para 36 meses. Por que eu falo isso? Se mantém a condição de segurado, ele fica doente. Ele pode entrar no INSS, se provar que ele está com uma doença que incapacita para o trabalho, ela é parcial e temporária, ele vai receber auxílio-doença. Se provar até que é uma doença que incapacita de forma total e permanente, ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Mas é assim, se a pessoa contribuiu, como você disse, 120 meses, Perfeito. né? E ela fica doente, sofre acidente, fica inválido. Aí ele vai receber essa aposentadoria, mas é uma aposentadoria assim, proporcional ao que ele pagou? Sim, é proporcional, mas é uma média de 90, não entra na aposentadoria por invalidez o fator previdenciário. É uma média de 90 a 91 do salário de contribuição, do que ele realmente contribuiu. Mas qual que é a grande vantagem? É que não incide o fator previdenciário. Porque o fator previdenciário, nas aposentadorias, por exemplo, por tempo de contribuição, que faz o valor do benefício, o valor da aposentadoria, reduzir bastante. Doutor, mas assim, ó, só por curiosidade, a gente sabe que todo mundo tem carteira, né? Sim. De trabalho. E se a pessoa perde a carteira? Tem algum jeito assim dela provar que ela trabalhou? Porque muitas pessoas, né, depois de uma certa idade, falam, puxa, eu tinha outra carteira, eu não acho. Como fazer então? Isso aí no dia a dia, doutora, a gente lidar com isso constantemente. Um documento que é importante, que revela a vida previdenciária, é o CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todos os registros, todos os recolhimentos do INSS, se a empresa, se o trabalhador trabalhou em 5 empresas, vai estar nesse CNIS. E esse CNIS ele é junto ao INSS. Pode ser que alguma empresa que o trabalhador trabalhou não fez o recolhimento do INSS. Se ele tiver uma anotação nessa carteira, ele pode postular que o INSS reconheça esse período. E se não reconhecer de forma administrativa, a justiça tem reconhecido. Mas o que acontece? Se perdeu a carteira, teria que ir no empregador onde ele trabalhou e pedir, por exemplo, o livro de empregado, tirar uma cópia, ou até essa empresa fazer uma declaração para suprir a ausência dessa carteira de trabalho. A carteira de trabalho é de suma importância também. Agora, o documento junto ao INSS que consta para a fim da aposentadoria chama esse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todo estabelecimento tem isso, né, doutor? Não é esse estabelecimento. Todo segurado tem, doutora. Isso aí é do segurado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você trabalha em duas empresas, dando um exemplo. Vai estar no teu CNIS o recolhimento do INSS dessas duas empresas. Até quando a pessoa, às vezes, não é minha área, mas é trabalhista, quando vai, a gente pede lá no escritório que vá no INSS pedir esse CNIS e também na Caixa buscar o extrato vinculado do Fundo de Garantia. Porque se não foi feito o recolhimento, a gente postula na Justiça, tanto do INSS como do Fundo de Garantia. Gente, ó, nós estamos aqui conversando sobre esse tema, aposentadoria, e vocês que estão em casa, às vezes estão passando por algum problema, assim, referente a esse assunto, quer tirar alguma dúvida, liga pra gente, tá? Pode ligar, vamos aproveitar a presença do Dr. Marcelo aqui e aprender um pouco mais a respeito dessas aposentadorias. Mas a gente escutou, assim, eu acredito também que todo mundo viu na mídia, que recentemente ficou falando assim, mudaram as regras, né? Agora mudou um monte de coisa. Doutor, o que mudou? Mudou foi o seguinte, na aposentadoria de contribuição. O que é aposentadoria de contribuição, doutora? Aposentadoria de contribuição, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Isso continua do mesmo jeito, independe da idade. Se o homem tiver 35 anos de contribuição e a mulher 30, eles aposentam, tanto o homem quanto a mulher. O que mudou? Mudou o fator 85-95. O que é? É porque é para excluir o fator previdenciário.
isso no cálculo do benefício da aposentadoria por contribuição. O que acontece? 85 para a mulher. A mulher tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição, e fora isso tem que ter, por exemplo, 55 para chegar no 85. E o homem tem que ter 35 anos de contribuição, e o restante para chegar no 95 pode ser a idade. Então tem que somar. Se atingir 85 e 95, não vai incidir o fator previdenciário. Ou seja, a pessoa vai ter uma aposentadoria, um valor de benefício previdenciário bem melhor. Porque hoje, é igual você falou no começo, tem esse negócio de expectativa de vida, e quando incide o fator previdenciário, há uma redução significativa no valor do benefício da aposentadoria. Então, quer dizer assim, ninguém aposenta com menos de 55 anos, a mulher. Não, a mulher não. A mulher, ela aposenta sim, que eu falei. Se ela tem... Porque ela tem que ter 30 anos de contribuição, não sim, tem? mas eu estou falando só da incidência do fator previdenciário. Dentro do cálculo, por exemplo, assim, o requisito que é para aposentar, qual que é o requisito? 30 anos da mulher. Independe, se a mulher tem 50 anos e ela tem 30, ela vai conseguir aposentar. Só que vai incidir o fator previdenciário, doutora. Essa regra que eu falei é só para não incidir o fator previdenciário. E tem uma aposentadoria melhor, então, Melhor. no caso. E tem também nesse fator aí, 85, 95, o que tem também? Vai aumentar. Até 2026, vai chegar em 100 para o homem e 90 para a mulher. Vai aumentando. Nossa, quando a mulher está chegando... Chegando, vai aumentando. Só que assim, se, por exemplo, a mulher atingiu isso esse ano e não deu entrada, entrou daqui 2 anos ou 3 anos e mudou essa pontuação, vai valer a pontuação de quando ela adquiriu o direito. Ou seja, se ela adquiriu o direito nesse ano de 2015, é a pontuação do ano de 2015. É direito adquirido. Direito adquirido, isso mesmo. Certo. Agora, existem aquelas aposentadorias especiais, né, doutor? Certas profissões. Sim. A aposentadoria especial é para aquele trabalhador que trabalha em condições, por exemplo, assim, de risco, a gente fala. Que em condições de insalubre. E o que acontece? Sempre é de 15, 20 e 25. Mas a maioria dos profissionais incide 25 anos. O que acontece? A pessoa tem que trabalhar 25 anos em condições assim, de risco à saúde, em condições insalubres. Vamos dar um exemplo. Um frentista de posto de gasolina que trabalha com combustível. Se ele trabalhar 25 anos direto, ele tem direito à aposentadoria especial. E o que é o interessante da aposentadoria especial? Que também não incide o fator previdenciário. Ou seja, ele aposenta com um valor bem próximo daquilo que ele recebe atualmente. E outra coisa de suma importante, até 95 era o enquadramento da profissão. Posterior a 95, era um formulário da empresa. Agora, posterior a 2003, é um PPP. O que é um PPP? A empresa tem que fornecer um PPP para o empregado, atestando as condições que ele trabalha. Que isso que vai comprovar que ele trabalha em condições de saúde, ou seja, que ele trabalha em condições de risco. Sem ter esse documento, não consegue postular essa aposentadoria especial. Tá certo. Bom, já estão chegando perguntas aqui pra gente. Vocês que estão em casa ainda não ligaram. Gente, vamos aproveitar e aprender um pouquinho mais a respeito, né, das aposentadorias hoje, com a presença do Dr. Marcelo. Doutor, o Pedro, lá da Coab 2, ele diz o seguinte, que ele se aposentou em 2004, mas ele recebe só 60%. Em 2011, ele pediu revisão. Ele continuou trabalhando e continuou contribuindo. Ele tem chance de chegar aos 100%? Boa pergunta. Pedro, um abraço para você aí, você está assistindo o nosso programa. É o seguinte, é uma boa pergunta. A gente tem que deixar bem claro, revisão. Toda revisão, doutora, tem um prazo de 10 anos para entrar. Ou seja, se a pessoa aposentou em 2000 e não fez a revisão até agora, decaiu o direito dela, não tem como entrar mais com essa revisão. Não é o caso do seu Pedro. Foi em 2004. 2004, né? Mas ele está com... Ele pediu revisão em 2011. Em 2011. Então tem que ver qual é o resultado dessa revisão, se já tem resultado dessa revisão. Entendeu? E o que ele está pedindo nessa revisão. Agora, eu acho que, por exemplo, se ele continua, tem uma coisa que está para julgar o STF, que é a desaposentação. O que é a desaposentação? Ele tem uma aposentadoria, mas depois dele ter mais contribuição, ele pegar uma aposentadoria melhor.
Então seria disposição. Só que o STF ainda não se pronunciou a respeito disso. Tá? A revisão, esse prazo é de 10 anos, mas pode ser feito um recálculo ou discutir o cálculo. Aí não incide esse prazo decadencial de 10 anos. Agora o Sopia tinha que ver direitinho o que está reivindicando essa aposentadoria dele. O que ele está pedindo a revisão. Sem a gente saber quais são, o que ele está alegando ali, é difícil falar. Mas tem alguns benefícios que cabem revisão, sim. Mas, por exemplo, no caso dele, ele aposentou com 60%. Ele deve estar querendo reivindicar o restante. Sim. Agora, uma outra coisa importante, que eu acho que agora vai ser muita tese de discussão, esse fator 85-95. Ele pode até agora discutir isso, doutora. Vamos supor que ele não tinha, mas agora com as contribuições com a idade, ele já consegue. Para pedir a exclusão desse fator previdenciário, aí aumenta o benefício dele. Então, isso é uma coisa que a justiça vai se pronunciar a respeito disso, e eu entendo que é uma coisa que vai poder intentar, ou seja, vai poder entrar na justiça para discutir isso. Então ele tem chance. Tem chance. Então, seu Pedro, vai à luta. O Rodolfo da São Domingos, ele gostaria de saber, doutor, como que funciona a aposentadoria por invalidez? Sim. Aposentadoria por invalidez, primeiro a pessoa tem que ter a qualidade segurada, ou seja, tem que estar contribuindo com o INSS ou que está naquele período de graça que eu falei no início aqui. E segundo, ele tem que estar acometido de alguma doença que o incapacita para o trabalho. Só que, por exemplo, essa capacidade tem que ser total e permanente, doutora. E como que é apurado isso? Isso é apurado através de perícia. Primeiro entra no INSS administrativo, o INSS faz essa avaliação. Se o INSS indeferiu o benefício, tem que recorrer à justiça. Na justiça é nomeado um perito judicial e o perito que faz essa avaliação. E o perito que vai atestar, que vai avaliar se a pessoa está apta ou não para o trabalho. O que é a diferença da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? Auxílio-doença é quando a pessoa está incapacitada para o trabalho, mas essa incapacidade ela não é total, ela é parcial e ela é temporária. Aí concede auxílio-doença. Quando a incapacidade ela é total e permanente, aí concede a aposentadoria por invalidez. Doutor, e se uma pessoa assim, que nunca não está contribuindo, nunca contribuiu, ou mesmo assim, contribuiu muito pouco, Certo. E de repente ela sofre um acidente e fica inválida, Certo. sem ter a contribuição, ela tem direito a receber? Doutora Eliana, se ela não tiver nesse nesse período de graça que eu falei, não tem, porque ela não tem a qualidade segurada. E a qualidade segurado, para fazer jus esse auxílio-doença, tem que ter essa qualidade segurada. Não tem direito. O que ela pode conseguir receber é um benefício de prestação continuada, que a gente fala que é o LOAS, que é tipo um amparo assistencial, que se a pessoa estiver incapacitada para o trabalho e a renda per capita dela for muito baixa, ela consegue esse benefício. Mas não é benefício previdenciário, é um amparo assistencial. Entendeu? Porque a Previdência, ela tem 3 situações. A Previdência, ela tem a parte previdenciária mesmo, que são os benefícios, parte social, que seria o LOAS que eu falei, e a parte de saúde também. Então, essas 3 compõem a Previdência. Então, se ela não tiver a qualidade segurada, ela pode estar até incapacitada, mas se ela não tiver a qualidade segurada, ela não vai receber tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez. E uma pessoa, doutor, que nunca trabalhou registrado, Certo. ela chega aos seus 70, 80 anos, ela não consegue se aposentar. Ela não consegue se aposentar, porque ela não tem... nós temos a aposentadoria por idade, doutora, boa pergunta. Nós temos 3 tipos de aposentadoria por idade. Nós temos a aposentadoria idade urbana, nós temos a rural e nós temos a híbrida. A híbrida é um negócio muito interessante e que poucas pessoas se atentaram para ela. Vamos primeiro na aposentadoria por idade urbana. Quais são os requisitos? O homem tem que ter mais de 65 anos e a mulher 60 anos. Qual que é a carência que tem que ter? Tem que ter 180 contribuições. Tem um entendimento aí, está na lei, que se a pessoa filiou-se no regime de geral da Previdência anterior a 91, tem uma tabela de progressão, que até 2011, a partir de 2011 é 180 meses, é 15 anos. Antes disso, por exemplo, se aposentou em 2006, se não me engano, tinha que ter 150 contribuições.
Então não era 15 anos. Então, aposentadoria por idade, o que precisa ter? Vamos pôr hoje a regra, se completar hoje, tem que ter o homem mais de 65, a mulher mais de 60. E tem que ter 15 anos de contribuição, 180 contribuições. Se tiver, consegue aposentadoria por idade. O rural, o que acontece com o rural? O rural cai 5 anos. Ou seja, o homem é 60, a mulher é 55. Mas continua sendo 180 anos de contribuição, se não utilizar aquela tabela progressiva que eu falei anteriormente. Agora tem a híbrida, doutora, que é muito interessante a híbrida. O que é a híbrida? É uma inovação que pode juntar o tempo de urbano com rural. Antes não poderia. Agora com a alteração pode ser, por exemplo, a pessoa trabalhou 5 anos como rural e 10 anos como urbano. Ela pode somar para dar os 15 anos, vai ter a carência e ela consegue aposentar. Só que a híbrida, a idade é a mesma da urbano. O homem 65 e a mulher 60 anos. Mas só de já poder somar esses dois períodos. Já ajuda, né? Já ajuda. Mas vamos lá, ó. O Mané Garrucha, nosso telespectador assíduo, está lá assistindo o programa. Eu acho que o Mané já é aposentado. Mané, um grande abraço para você, viu? Mané, um abraço para você também. A Rafaela da Coab 2, ela disse que ela é autônoma, paga INSS, já fazem 3 anos. Ela gostaria de saber se ela consegue se afastar, porque ela está com muita dor na coluna e não está conseguindo trabalhar. Ela é manicure. Se ela é autônoma, ela é contribuinte individual. Se ela faz o recolhimento direitinho dela, ela tem que ir na entrada e se constatar na perícia que ela está incapacitada para o trabalho, ela vai receber sim o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, mas ela depende do médico atestar, né? Depende, não, é feito, igual eu falei, passa pelo INSS, passa pela perícia do INSS e se indeferir, ela tem que procurar um advogado de confiança e entrar judicial. Certo, ó. Chegou também um e-mail para a gente, né, da Márcia Jorge. Márcia, muito obrigado, tá, por estar participando do nosso programa Saúde. Então, ela diz o seguinte: boa noite. Primeiro, parabéns pelo tema do programa de hoje. Obrigado, Márcia. Doutor, meu marido gostaria de saber como que ele faz esse cálculo para receber o teto salarial. Ele já tem 31 anos de contribuição e 52 anos de idade, né? E ela não falou assim a profissão dele, né? Ela pergunta assim se conta insalubridade, né? Bom, apesar que ela tem, ele tem insalubridade de 2007 até hoje. Certo. Né? Desde já, meu muito obrigado. Então, de 2007 para 2015, ele tem insalubridade, né? Ele tem 52 anos de idade, certo, e 31 anos de contribuição. Certo. Né? Nesse caso, ele já conseguiria o teto, doutor? Não, vamos ver. Como é que ela chama mesmo, doutora? Márcia. Márcia, muito obrigado por estar participando do programa. É o seguinte, primeiro ponto, para aposentar, ele tem que ter 35 anos. Se ele tem 31 anos, como está hoje, não consegue. Mesmo com a insalubridade? Não, agora que eu vou entrar nisso. 2007, presta atenção, 2007, nós estamos em 2014. Dá o quê? 15, né? 2015, dá 8 anos, doutora. 8 anos. Então, cada ano trabalhado em saúde é 1,4. Ou seja, se a pessoa trabalha 10 anos, aumenta 4, porque conta a insalubridade é especial. Ou seja, vai 31, uns 2,5, 3, vai faltar pouco tempo para chegar nos 35 anos. Só que ela teria que entrar com essa ação na justiça para reconhecer esse período especial aí e converter ele em tempo comum. Agora, como que é feito o cálculo aí para saber do teto? O que faz? Hoje, o que tem feito? Pega as 80 maiores contribuições, entendeu? Faz uma base de 80 maiores contribuições e depois incide esse fator previdenciário. O que acontece? Cálculo assim, ele é bem complexo. Inclusive, eu trabalho até em Mococa aqui com o Vitorino, que o Vitorino é que faz os cálculos para mim. Então, o que eu recomendo? Quando tiver dúvida alguma coisa a desse respeito, procurar um profissional, um advogado ou até um contador que tenha conhecimento disso. Porque o fator previdenciário tem uns índices específicos para ver. Mas ele, com 52 anos, doutor, vai incidir fator previdenciário sim. Muito jovem, né? Muito jovem.
Ó, a Isabela da Coab 2 diz que não trabalha, porque cuida da mãe que é acamada há 15 anos. Com a morte da mãe, ela fica com a aposentadoria da mãe, doutor? Não, aposentadoria não. Pensão, doutora. É a pensão. Ela, por exemplo, quem que tem, boa pergunta, direito à pensão? Pensão nós temos aí 3 classes. A primeira classe que a gente fala que é companheiro, ou a cônjuge, e os filhos menor de 21 anos, até 21 anos, desculpa, ou os filhos também inválidos. Essa é a primeira classe. A segunda classe nós temos ascendente, que são os pais, e a terceira classe nós temos os irmãos. Essa primeira classe que eu falei não precisa de comprovar, doutora, dependência econômica. Só de ser marido ou mulher, cônjuge, companheiro ou companheira, e os filhos já têm direito. Apresentou o documento, tem direito. Agora, os pais e também os irmãos têm que provar essa dependência econômica. Se não provar a dependência econômica, não recebe. Nesse caso, é difícil. Ela vai ter que provar que ela dependia da mãe dela. Mas se ela é uma pessoa que não é inválida, que ela está capacitada para o trabalho, eu acho muito difícil ela receber a pensão da mãe. Aí, no caso, por exemplo, com a morte da mãe, ela teria que trabalhar em alguma coisa. Sim. Então, uma coisa importante também, eu não sei se ela está recebendo, é bom ressaltar isso também para os telespectadores, é o seguinte, a pessoa quando ela está recebendo de uma aposentadoria por invalidez e ela depende do auxílio, está acamada, ela consegue um plus de 25%. Ou seja, ela recebe a aposentadoria e tem esse acréscimo de 25%. Independente de quanto ela recebe de aposentadoria? Independente de quanto, doutora, tem esse acréscimo de 25%. Então, se a mãe dela for aposentada com 2, 3 salários, não tem problema, ela tem 25%. 25%, mas tem que provar que ela depende do auxílio de terceiros, que ela não consegue fazer aqueles, por exemplo, os atos que tem do dia a dia, entendeu? Não consegue fazer. Então, isso é muito importante, que tem pessoas, às vezes, que recebem uma aposentadoria por invalidez, e está acamado alguma coisa e não tem esse acréscimo. Então tem que o INSS tem que reivindicar, e se o INSS indeferível administrativo, tem que procurar um advogado e entrar judicialmente. Mas nesse caso, então, para a Isabela, é muito difícil ela conseguir. Eu acho muito difícil receber. Ela vai ter que provar essa dependência, tem que provar que ela não tem condição, que ela tem algum problema de saúde, coisa nesse sentido. Se não provar isso, é difícil o recebimento. Então vamos lá. Ó. A Sônia da Vila Carvalho, ela fala o seguinte: doutor, com o veto da presidente, a pessoa que se aposentou e continua trabalhando e contribuindo, depois dessa mudança, pode fazer revisão da aposentadoria? O problema é o seguinte, o que está cabendo na discussão, como é que ela chama mesmo, doutora? Sônia. Sônia, um abraço grande para você. Assim, o STF está para pronunciar a respeito disso. Isso aí foi da Dilma, que foi isso aí que ela afetou. Mas enquanto o STF não pronunciar a respeito disso, não tem como a gente afirmar nada a esse respeito. Vai depender do pronunciamento do STF. Eu acredito até que o INSS, ou que o STF vai seguir o que a Dilma decidiu. Mas enquanto o STF não se pronunciar a respeito disso, porque tem ações de aposentadoria, de desaposentação que estão suspensas, aguardando o pronunciamento do STF a respeito do tema. E é um tema complicado, né? Complicado. A gente, eu acredito que a maioria das pessoas não tinha noção que o negócio era tão difícil desse jeito, sim, né? Sim. Um telespectador anônimo, sim, né, ligou para a gente e disse o seguinte: doutor, eu perdi meu marido há 1 mês. Ele era afastado, né? Eu tenho direito à aposentadoria dele? Porque já sou aposentada. Tem, não é aposentadoria, é pensão. Tem direito. Só que mudou a regra de pensão. Foi uma das alterações significantes com relação a companheiro e companheira. O que acontece? Hoje, por exemplo, a pessoa que faleceu, o segurado, se ele tiver menos de 18 contribuição, ou for casado, ou manter união estável há menos de 2 anos, excelência, doutora, recebe só 4 meses de pensão. Não sei se eu fui lá. Se tem menos de 18 contribuições, a pessoa que faleceu, e a união estável ou o casamento tem menos de 2 anos, vai receber só 4 meses de contribuição. Se a pessoa
recebeu 4 meses. No terceiro mês, essa pessoa tem um problema de saúde que incapacita dela, aí prorroga até quando ela estiver alta. Agora nós temos o quê? Se o segurado que faleceu, o marido ou a mulher... Fosse um auxílio-doença, no caso, não, né? vai receber. Vai receber sim, só que eu quero deixar bem claro. Tem que ter, se tiver mais de 18 meses de contribuição e mais de 2 anos de união estável e casamento, hoje tem uma tabela. Ou seja, até menos de 21 vai receber 3 anos. Ou seja, se o homem ou a mulher, o viúvo ou a viúva, tiver menos de 21, vai receber 3 anos de pensão. Se for dos 21 até os 23, vai receber 6 anos de pensão. Se for mais de 23 até 30, vai receber 10 anos. Se for de 30 a 40, vai receber 15 anos. Se for mais de 40 até 43, vai receber 20. Se for acima de 44 anos, vai vitalícia. Aí recebe até quando vier a falecer. Mas, doutor, no caso dessa telespectadora, assim, se o marido dela não, assim, recebesse somente o auxílio-doença, como ela deu a entender aqui, que ele era afastado. Não, mas né? ela recebe mesmo assim. Ela vai receber a pensão. Só que eu tenho que ver qual o período que ela vai receber. Que ela vai receber a pensão, isso aí é certeza, doutora. Mas eu tenho que ver em qual que ela se enquadra, qual a idade dela, quantas contribuições o marido dela tinha, para ver qual o período que ela vai receber. Mas que ela vai receber a pensão, isso é certeza. A Elza, da Coab 2, fez uma pergunta excelente também. Olha só, dona. Tem a impressão que vai ajudar muita gente a pergunta da Elza. Ó. Ela tem um amigo que tem um filho que é especial. Ele tem direito à aposentadoria por ser excepcional? Aposentadoria, quem tem direito à aposentadoria é só quem contribui com o INSS. Se a pessoa não contribui, não tem condição de segurado, ele não vai receber a aposentadoria. O que ele recebe? Presta bem atenção. Se ele é especial, se ele está interditado, se os pais vierem a falecer, ele vai receber a pensão por morte dos pais. E também, se ele é especial, pode tentar aquele LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é no valor de um salário mínimo. Mas não tem nada a ver com a aposentadoria. Mas se os pais tiverem uma condição social razoável, ele não consegue Não LOAS. consegue porque... quais são os requisitos do LOAS? Boa colocação, doutora. Quais são os requisitos? Que tenha mais de 65 anos ou que a pessoa esteja acometida de alguma doença que incapacite totalmente para o trabalho. E a renda per capita, olha que absurdo, da família, 1/4 do salário mínimo. Mas quem que vive com isso? Mas já tem jurisprudência, já tem julgados, que se provar o estado de miserabilidade, não fica só nesse 1/4. Mas a colocação que você fez é perfeita. Se o pai ou a mãe tem uma boa condição, não consegue receber o LOAS. Agora, a aposentadoria, se ele não contribui, não vai conseguir aposentadoria por invalidez. Mas se o pai tem um filho excepcional, uma criança que depende dele, né? Ele tem até uma condição social razoável, mas e conseguir provar que o gasto com a criança, o gasto com o filho é muito grande, ele consegue a aposentadoria? Aposentadoria não. O LOAS. Esse benefício de amparo assistencial ele consegue, doutora. Mesmo tendo um salário acima mas demonstrando do dentro administrativo no INSS, eu acho quase impossível. Mas judicial na justiça, porque quando é judicial, é feita uma avaliação com uma assistente social, e se demonstrar isso, já vi casos que a pessoa conseguiu receber sim. Entendeu? Mas tem que ser judicial. Quer dizer, cada caso é um caso. Isso mesmo. Né? Cada caso é um caso. É coisa que, assim, administrativamente eles têm que seguir uma regra. Né? E a justiça olharia mais individualmente. Mais individualmente, sim, é isso mesmo. Eu acho isso importante a gente falar para as pessoas, porque muita gente se vê nessa condição, né? De ter um filho, às vezes, precisar de ajuda e não conseguir a LOAS, né? E o LOAS tem uma diferença também. Qual que é a diferença dos benefícios previdenciários em si? O LOAS não tem 13º, e se a pessoa, o titular do LOAS, vier a falecer, não transfere para ninguém, doutora. Ele finda. É diferente, igual você falou do auxílio doença, que a mulher perguntou, que vai transferir para ela, vai passar do marido, vai passar para ela a pensão por morte. Então o LOAS tem isso. O LOAS é um benefício assistencial, é tipo uma ajuda, entre aspas,
E ele não tem 13º e também ele é intransferível. O titular, se ele vier a falecer, extingue o benefício. E no LOAS também não tem os 25%? No LOAS não tem 25%. No LOAS não tem 25%. Então vamos lá. A Maria da Vila Santa Rosa tem 73 anos e o marido 76. Sim. O marido é doente, gasta toda a aposentadoria dele com remédio e com a doença. Doutor, ele tem direito a alguma ajuda do governo? Porque eles passam muita necessidade. Doutora, a ajuda que eu recomendo. Está na Constituição Federal, dentre lá as garantias, o direito à saúde. Ou seja, se tem muito gasto com medicamento, tem que ir na farmácia do povo e ver se consegue esse medicamento. Se não conseguir esse medicamento, pode entrar com ação contra o município ou contra o Estado, se for de alto custo, para eles fornecerem isso. E fornecendo isso, vai aliviar o orçamento deles. Agora, por exemplo, essa mulher ela tem 73 anos, ela tem mais de 65 anos. Se ela não tem contribuição, se ela não tem carência para aposentar invalidez, ela pode tentar um LOAS também. Só que ela tem que provar esse estado de miserabilidade. Provar que o marido, às vezes, ganha, mas o que o marido ganha não é suficiente da despesa. E ela está no estado de miserabilidade. Então, o que eu recomendo? Poderia tentar um LOAS, que é um benefício de assistência, benefício amparo assistencial. Mas e se ela não tiver doença? Como que ela vai tentar? Não, mas ela tem mais de 65 anos. Ah, certo. Pela idade. Pela idade. Porque tem pela idade e pela incapacidade. A gente vai pela idade. São dois requisitos. Então, eu falo, uma criança tem 12 anos, ela tem um problema grave. Então, ela vai pela incapacidade e pela doença. E tem pela idade. Então, ela tem que tentar pela idade. Ah, quer dizer, já é uma luz, né, dona Maria? Uma luz, sim. A Dulce da Mocoquinha diz que ela é afastada há 8 anos. Está afastada por tempo indeterminado. Né? Há 20 anos contribuiu com o INSS. Né? E ela também teve 6 anos insalubre. Aí ela pergunta assim, por quanto tempo ainda terei que ficar afastada? Por que não me aposentam logo? Tá. Doutora, é o seguinte, ela estando afastada, ela é chamada para fazer perícia do INSS. E o perício, as perícias são feitas e ela vai sendo avaliada. O INSS, se constatar, pode aposentar ela via administrativo. Tá? Se o INSS não aposentar e ela vê que agravou o problema de saúde, ela pode entrar na justiça pedindo para converter esse auxílio-INSS em aposentadoria por invalidez. Mas depende de uma avaliação de um perito. E é o perito que vai decidir e que vai apontar se ela tem que continuar com o auxílio-doença ou vai receber a aposentadoria por invalidez. Converter isso. Certo, então vamos lá. O Sebastião, lá do Chico Piscina. Fazem 8 anos, doutor, que ele se aposentou. Mas faltava 2 anos ainda para dar o tempo necessário. Ele continuou trabalhando e contribuindo. Tem direito à revisão? É isso que eu falei. Eu acho que se encaixaria nesse caso, tipo numa desaposentação. Só que o que acontece? Está dependendo ainda do pronunciamento do STF. Que o STF, dentro do judiciário, é o órgão supremo, ou seja, o órgão maior. Enquanto ele não manifestar a respeito disso, entendeu? Eu acho que pode até entrar com ação, mas não tem um posicionamento definitivo a respeito disso ainda. Certo. A Roseli da Silva, também achei legal a pergunta dela, que acredito que vai servir para muita gente que está nos assistindo. Ela trabalhou em uma casa por 2 anos e a patroa não pagou o INSS. Né? O que ela poderia fazer agora? Ir atrás da patroa para ver se ela paga o retroativo, ou ela tem que trabalhar mais 2 anos, ou ela tem que procurar o INSS? É o seguinte, tem alguns casos, boa pergunta, que a pessoa, às vezes, o contrato de trabalho foi anotado, mas o empregador não fez o recolhimento. Se acontecer isso, postula no INSS esse reconhecimento. Se o INSS não reconhecer esse período, entra na justiça. Com esse início de prova que a gente fala, ela arruma mais 2 testemunhas para corroborar isso, ela consegue o reconhecimento na justiça. Se ela não conseguir
se não tiver na carteira anotada dela isso. O que ela tem que fazer? Ela não tem outros documentos, por exemplo, assim, algum documento que a mulher colocava, recibo, alguma coisa, início de prova. Se ela não tiver isso, eu acho muito difícil fazer esse reconhecimento. Aí ela vai ter que trabalhar mais 2 anos para poder completar a carência. Se ela não tiver isso, mas tiver as testemunhas, serve, doutor? O que eles falam é o seguinte, que tem que ter um início de prova. Aí vai ficar a critério muito da pessoa que vai julgar, do juiz, do tribunal que vai decidir. Mas tinha que ter pelo menos um começo de elementos, doutora. Se tiver um recibo, às vezes coloca em declaração de imposto de renda que tenha funcionado ao mesmo nome, alguma coisa que esse início de prova. Se tiver esse início de prova, existe a possibilidade. Aí ela entraria na justiça para a patroa pagar. Pagar. Outra coisa que pode ser feito também é entrar com uma ação declaratória. Declaratória para declarar que ela trabalhou esse período. E a declaratória não tem prazo para ajuizar. Mesmo que faz 20 anos, ela pode entrar com uma declaratória e tenta reconhecer esse período e utiliza no INSS também. É uma saída para ela. Existem vários caminhos. Existem assim, vários caminhos que pode tentar para fazer esse reconhecimento. E na pior das hipóteses, tem que trabalhar mais 2 anos. 2 anos. Né? Assim, hoje em dia, não adianta, tem que fazer certas coisas, sim, né, doutor? sim, porque sim. Um dia as consequências vêm e pode sofrer ambas as partes. Né? Outra coisa muito importante também, que é bom frisar aqui no seu programa, doutor, é que assim, às vezes a pessoa trabalha sem carteira assinada. Ou seja, o empregador não faz o recolhimento do INSS. Aí entra com uma reclamação trabalhista e faz um acordo. Só que a justiça não tem reconhecido esse acordo para fins de reconhecer o tempo que trabalhou. Porque tem muitos casos que esses acordos são montados. Então, quando entrou com uma trabalhista e tem que reconhecer vínculo e vai ter que fazer o recolhimento, toma cuidado. É melhor até esperar aguardar uma decisão, ter uma sentença, porque é muito mais fácil para você brigar e fazer a averbação desse período no INSS. Já vi casos que foi feito um acordo, o INSS não aceitou esse acordo para computar, não contou esse tempo. E tem julgados a favor e contra. Diferente quando a pessoa entra com uma trabalhista e há uma decisão, reconhece o período e fala para o empregador fazer o recolhimento desse período. Aí já é uma coisa mais certa, mais segura. E certos empregadores, assim, doutor, que não registram a carteira. Certo. E manda o empregado pagar o INSS à parte, tipo um carnezinho. Certo. Isso também não dá certo. Porque aí ele vai recolher, só que é diferente, vai recolher como autônomo, como facultativo, é diferente. Ele fez o recolhimento, ele vai ter a qualidade de segurado e vai contar esse período que houve o recolhimento para fins de aposentadoria ou de concessão de qualquer benefício que seja. Entendeu? Mas só para isso. Só para isso. Entendeu? Mas não é o correto, né? Se a pessoa trabalha, o empregador tem que fazer o registro e fazer o devido recolhimento de INSS, recolher o fundo de garantia e mais os consectários legais, né? Então vamos lá. A Lúcia da São Domingos diz que tem 50 anos de idade e 30 anos de contribuição com o INSS. Quando for aposentar, ela vai receber o integral, doutor, ou cai, né? Ela queria saber assim, se ela entra no cálculo de aposentadoria. A Lúcia, hoje, se ela tem 30 anos, ela já tem o tempo, a carência diz que são 30 anos. Se ela for no INSS, ela consegue aposentar. Só que, doutora, vai incidir também o fator previdenciário. Tinha que ter 55 anos. Tinha que ter 55 e mais esses 30, aí não ia incidir, aí ela ia receber um valor bem maior, ia ficar próximo do que ela recebe hoje. Mas aí, no caso, ela tem que continuar contribuindo, então, mais 5 anos. Não é que não precisa de continuar contribuindo, mas tem que esperar dar o 85. Ela não precisa de esperar contribuir. Porque ela pode parar de contribuir e esperar 5 anos para poder receber? Pode, e pode dar entrada porque ela já preenche os requisitos.
Pode. Então ela para de contribuir e fica esperando 5 anos. 5 anos. Só que tem um problema, é o seguinte, igual eu falei para você, nessa alteração que teve no fator 85/95, vai subir alguns pontos. Então, daqui 5 anos, eu acho ela vai estar chegando para 90. Eu acho que não vai ser, vai chegar em mais ou menos no 87. Ai, coitada, nunca chega o dia dela. Agora, que ela consegue aposentar, mas vai incidir o fator previdenciário. Ela não consegue um valor assim. O valor que vai ser próximo do valor que ela recebe hoje. Então, vamos lá. Ó. A Luzia da Santa Clara diz que trabalha na escola como merendeira. Ela trabalhou por 11 meses, de fevereiro a dezembro. Né? E tem uns 12 meses que corresponde, né, a meses atrasados. Ela tem 60 anos, 14 anos de contribuição. Certo. Ela pode pagar os atrasados e entrar com pedido de aposentadoria? Eu entendo o seguinte, teria que ver direitinho e analisar o caso dela. Mas, se ela fez 60 anos, ela tem o requisito de idade, só que ela não tem as 180 contribuições, não tem 15 anos. O que teria que ver? Tem casos assim, doutor, que às vezes a pessoa trabalhou na roça com o pai, e a gente, se tiver documento alguma coisa, a gente consegue somar esse tempo para chegar nos 15 anos. Melhor do que fazer esse recolhimento retroativo. Possibilidade de ver isso aí, tem que analisar direitinho qual é o período que está atrasado para a gente ver se encaixa para ver se dá para fazer o recolhimento. Mas o que eu recomendo também, às vezes a pessoa tem 14 anos, trabalhou em 1970 com o pai na roça, em regime de economia, tem documentos, tem notas fiscais, tem documento do sítio, tem coisa nesse sentido, consegue comprovar esse período e utiliza esse período para chegar nesses 15 anos. Tem muito isso no escritório aqui que eu falei que é aposentadoria híbrida. Certo. Ó, a Carmen da Santa Rosa diz que tem 10 anos de contribuição, mas sempre trabalhando por contrato. Certo. Né? Isso funciona a mesma coisa, doutor? Mesma coisa, se tiver 10 anos, ou seja, 120 meses no INSS, a mesma coisa. Ela não fala a idade aí, não, né? Não fala quantos anos ela tem, não. Vai conta esses 10 anos como carência. Doutor, o que é auxílio reclusão? Auxílio reclusão, quem tem direito é toda pessoa que está, vamos falar português, preso. Só que tem o preso, que é aquele maior de 18 anos, e a gente fala que tem também aquele que é um menor adolescente, que a gente fala que não fica preso, ele fica internado. E o que acontece? O preso ele tem que estar no regime semiaberto ou no fechado. Semiaberto ou fechado. E quais são os requisitos? Ele tem que ter a condição de segurado, ele tem que, o salário dele de contribuição não pode ser maior que R$ 1.089,75. Se a pessoa foi presa hoje, dá um exemplo, ela tem a condição de segurado, mas ela recebe R$2.000, ela não vai receber auxílio reclusão. Se a pessoa foi presa hoje, ela recebe um salário de R$900, ela tem a qualidade de segurado, ela vai receber o auxílio reclusão. A família recebe. A família, não, os dependentes, doutor, os dependentes que vão receber. Ou seja, a mulher, a companheira, os filhos menor de 21 anos. Ou também, se tiver filhos inválidos, os filhos inválidos. Tem uma outra coisa muito importante, que o INSS, às vezes, ele pega assim, ele fala o último salário de contribuição. É uma dica que eu vou dar. O último salário de contribuição, muitas vezes a pessoa está desempregada. Aí pega o último salário de contribuição que foi há 4 meses atrás. Aí dá acima desse teto que eu falei em 89. O INSS está errado. Por quê? Tem que pegar o salário de quando ele foi preso. Se ele estava desempregado, a renda dele é 0 e tem que conceder o benefício. Às vezes o INSS não dá, na maioria das vezes, administrativo, entrando na justiça consegue esse benefício auxílio reclusão. E outra coisa importante, tem que apresentar no auxílio reclusão uma certidão de permanência carcerária, que consegue no presídio ou na penitenciária onde a pessoa está presa. Dá um documento. E esse documento, de 3 em 3 meses, tem que ir apresentando para comprovar que ele continua preso. A partir do momento que ele é libertado, ou seja, que ele é solto, finda-se esse benefício. Sabe que esse dia atendi uma senhora, e ela estava me contando tal do filho que foi preso, ela estava recebendo esse auxílio reclusão, o filho fugiu. Se fugiu da cadeia... Suspende o benefício.
Suspende o Quer benefício. dizer, ele está foragido Suspende. e a família toda ficou sem o Sem benefício, benefício. né? Suspende o benefício. Aí ele vai voltar, na hora que ele for recapturado, ou se ele se entregar, aí vai analisar se ele vai voltar a receber ou não o benefício novamente. Mas com a fuga, suspende imediatamente o benefício auxílio-doença. Auxílio-reclusão, desculpa. Assim, se ele volta, isso aí não interfere em nada. Não. O fato dele ter... Não interfere em nada. Aí tem que ver se preenche o requisito direitinho para ele voltar a receber esse auxílio-reclusão. Voltar não, os dependentes dele voltarem a receber. Certo, ó. A Patrícia da Santa Rosa tem 58 anos. Perfeito. 26 anos de contribuição. Ela pergunta se falta muito ainda, doutor. O que eu recomendo? Ela tem 58, eu vou esperar chegar nos 60 anos, ela vai conseguir a aposentadoria por idade. Se for urbana, aposentadoria urbana. E outra coisa, doutora, se ela trabalhar ter mais 4 anos de contribuição, ela vai conseguir a aposentadoria por contribuição. Então ela tem 2 caminhos aí. A aposentadoria por idade, espera completar 60 anos. Já tem a carência. Mas aí 15. cai um pouquinho o salário, né? E se não for mais 4 anos de contribuição, a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque dá acima dos Certo. 85. São os 2 caminhos. Ela tem 58... 58 anos e 26 anos de contribuição. Vai dar hoje 58 e 26. Tá, e se ela chegar no 30... eu também acho que aí não vai existir o fator previdenciário. Então compensa ela recolher mais os 4 anos. Tem razão o que você falou. Ó, já estou até aprendendo aqui, ó. Já. Então vamos lá, ó. A Lúcia Nogueira fala assim, doutor, como funciona a aposentadoria para quem paga como autônomo? Eu tenho 53 anos e 8 anos de contribuição. Vai ser como autônomo, vai ter que... a mesma... É como uma aposentadoria... são os mesmos requisitos para aquele empregador normal. Ou seja, se ela tem 58, é isso, doutora? Ela tem 53 anos. 53. Então, e 8 anos. Em 8 anos. O que ela vai ter que recolher? Ela vai ter que recolher mais 7 anos para chegar nos 15 e atingir 60 e aposentar por idade. Fora isso, se ela tiver algum problema, alguma coisa de saúde que incapacite o trabalho, ela pode postular um auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez. Mas se não tiver isso, qual a expectativa dela? É recolher mais 7 anos, completou 60, postula a aposentadoria por idade. Eu até gostaria também de fazer uma pergunta, doutor. Na sua experiência, não sei se você chegou a conviver com isso, a gente vê assim, muitas mulheres, até jovens, que se casavam, né, com senhores bem idosos, assim, tipo a mulher de 30 anos casando com um senhor de 85, 90, né, com uma expectativa de vida um pouco menor. Aí ele vem a falecer. A aposentadoria vem para ela, doutor? Mesmo se ela tiver casado assim, há uns 6 meses, 1 ano? É que eu falei, não é aposentadoria, é pensão por morte. Vai vir. Só que é o seguinte, se essa união estável, ou se esse casamento é inferior a 2 anos, doutora, ela vai receber só 4 meses de pensão. Não era assim antes. Não era assim, mudou. E tem outra coisa. Vai depender também, agora, se esse casamento ele é posterior a 2 anos, ou a união estável é posterior a 2 anos, e o que faleceu o segurado tem mais de 18 contribuições, vai cair naquela tabela, igual eu falei anteriormente. Até 21 anos, ela vai receber 3 anos. De 21 a 23, 6 anos. Acima de 23 até 30, 10 anos. De 30 a 40, 15. Acima de 40 até 43, 20 anos. E acima de 44, recebe 3. Recebe até quando ela vier a falecer. Mas acontecia muito isso. Acontecia, sim, porque assim, o que o INSS fazia? O INSS da União Estável diz 3 provas, doutora. Tem que ter 3 provas. Quais são as provas? Por exemplo, certidão de nascimento de filho em comum, documentos que comprovam o mesmo endereço, se está como dependente em plano de saúde, se compra algum comércio, está no crediário, também como dependente. Tem que ter 3 provas. Ou seja, provou, estava 2, 3, 4 meses antes dessas alterações, provou que tinha sua união estável, ela recebia a vida inteira a pensão por morte do falecido, na condição de dependente, na condição de cônjuge ou até de companheira do dependente falecido. Hoje, com essas alterações, eu acho que a intenção foi mesmo rever isso, que igual você falou, porque isso não tem mais. Tem que ser acima de 2 anos,
Depende da idade da cônjuge ou da companheira, ou do cônjuge companheiro. Porque a idade que vai falar o período que vai receber. Por exemplo, se uma pessoa, então, doutor, só namora o outro, namora uns 10 anos, mas um namoro estável, assim, de uma convivência, até de morar juntos mesmo. E um vem a falecer, né? Mas não existe o compromisso, não existe o documento formal. Ele consegue? Doutora, a lei é clara, o entendimento judicial que fala que namoro não, tem que ser união estável. Se for, porque existe a diferença entre namoro e união estável. A união estável tem que ser uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de construção de família. Se provar isso, é união estável. Agora, se for namoro, não for uma coisa pública, que não tiver objetivo de construção de família, não vai receber a pensão. Porque se for namoro, não recebe pensão. Tem que ser união estável. É porque tem muita gente que, né, fala assim, mas namorei 10 anos a pessoa, né? Sim. Mas, então, é complicado. Complicado. Isso, né? Se for namoro, não vai receber a pensão. Então, gente, ó, tem que fazer certinho. Certinho. Né? O Carlos, lá do Chico Piscina, diz que é aposentado. Tem 65 anos. Há 14 anos ele está aposentado. Ele pagava sobre 5 salários mínimos. E hoje recebe só R$ 1.200 por mês. Doutor, tem jeito de fazer revisão nesse salário? O que eu falei, o problema é o seguinte, é um entendimento que tem do STJ, se ele aposentou, que ano que ele aposentou? Há 14 anos. Então, tem esse prazo decadencial, que fala que não pode entrar mais com essa revisão. Então, teria que pegar a carta de concessão dele, ver se tem alguma coisa no cálculo dele que dá para brigar, mas não revisão de benefício, algum erro no cálculo. Agora, revisão de benefícios, porque tem um entendimento que os benefícios, eles podem, o prazo para revisar eles é de 10 anos. Poxa, então... Se não, se fosse em 10, é decadência, que decaiu o direito. Entrar na justiça vai perder. Então tá complicado, hein, Carlos? Complicado. O Paulo disse que trabalhou 10 anos como salva-vidas. Salva-vida tem direito à insalubridade? É isso que, por exemplo, assim, tem que ver qual a situação em si. Eu já vi alguns julgados reconhecendo essa insalubridade do salva-vida. Então teria que, na empresa que ele trabalhou, pegar esse PPP, que é um perfil profissional personográfico, para ver se a empresa dá um perfil, entrar na justiça. E dependendo do que for, pedir até que seja feita uma perícia. Mas eu acho que há possibilidade desse reconhecimento como especial. E se for 10 anos, é igual eu falei, doutora, sobe 4. Por exemplo, a cada 10 anos que é como atividade especial, sobe 4. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se ele tem 10, se for especial, passa para 14. Então já ajuda na carência, mas depois para ele postular um benefício de uma aposentadoria. Doutor, e uma pergunta também que não quer calar. E médico, né? O médico tem direito à aposentadoria especial. Então ele aposentou, ele pode continuar trabalhando? Tem um entendimento do INSS que não pode continuar desenvolvendo a mesma atividade. Porque o médico se enquadra na aposentadoria especial. Porque ele trabalha em condições de risco à saúde. Ou seja, ele trabalha contato com doenças, né? Infectos contagiantes, coisa nesse sentido. Só que já tem algumas decisões, alguns julgados, contra isso. Para combater que o direito do trabalho é um direito de todos. Entendeu? Então já tem algumas decisões nesse sentido. Ainda não é pacífica, mas já tem decisões nesse sentido. Tanto médicos como dentistas também, que trabalham em condições de saúde também, decisões para continuar trabalhando e desempenhando a mesma atividade. Se você for pelo INSS, sem decisão judicial, ele fala que não pode. Agora tem que entrar na justiça com uma ação pertinente para ver se consegue continuar trabalhando. Nossa, mas deve ter tanta ação na justiça contra o INSS. Né? Hoje, o INSS, eu acho que dentro da justiça brasileira, se não for o maior real, é um dos maiores. O INSS. E assim, e a proporção, doutor, do que vem a favor e o que vem... Doutora, é muito relativo. Por exemplo, você pega essas ações de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eu falo que essas ações dependem da prova técnica. O que o médico perito atestal ele concluir ali, a maioria dos juízes não vai contra. Ou seja, se o médico foi lá, avaliou você
e viu que você está inapta para o trabalho e que essa inaptidão ela é temporária e parcial, o juiz vai te conceder o auxílio-doença. Se for total e permanente, vai conceder por invalidez. Agora, se o médico falar, não, ela está apta para o trabalho, o problema que ela tem é normal nesse sentido, vai perder a ação e não vai receber o benefício. Certo. Entendeu? Agora, essa probabilidade extra, cada caso é um caso. Entendeu? Mas o que eu tenho visto é assim, o pessoal que entra com a ação contra o INSS, mais êxito de quem tá demandando contra o INSS do que o próprio INSS. Eu vejo mais êxito dos segurados em si, entendeu? Das pessoas. Mas é importante a gente saber que o juiz ouve tanto assim o médico, né? Não. Porque o perito, né? Porque é uma questão técnica, né, doutora? Você é médica, você sabe identificar. Às vezes o advogado, o juiz, ele conhece o direito em si, mas ele não consegue fazer essa avaliação, se o problema que a saúde tem. E agora tem uma coisa que eu acho que está sendo interessante, pelo menos na Justiça Federal, a pessoa às vezes tem um problema no joelho. Eles nomeiam hoje um perito que é especialista em ortopedia. Antigamente não era a área dele. Então era difícil, vou dar um exemplo. Um ginecologista um problema no joelho. Então tinha uma discrepância grande. Hoje não, hoje a gente está se deparando mais com essa situação. O que faz hoje? Hoje nós temos aqui ações contra o INSS. Por não ter Justiça Federal em Mococa, o fórum aqui ele torna-se a competência delegada, ou seja, pode ser ajuizada a ação em Mococa contra o INSS. No entanto, nós temos a opção de entrar na Justiça Federal. Onde é a Justiça Federal? Hoje está tudo em São João. Antes era São João, a Justiça Federal, e o Juizado Especial Federal em Ribeirão Preto. Hoje nós temos a Justiça Federal e a partir do dia 19 de outubro já está o Juizado Especial também em São João. Então o que eu tenho feito? Muitas das minhas ações eu ajuizo em São João da Boa Vista. No Juizado Especial Federal e na Justiça Federal. Mas eu também posso ajuizar em Mococa, nada impede. Ó, outra telespectadora anônima disse o seguinte, que ela tem um filho que é dependente químico. Ele tem 40 anos. Qual o mínimo que ela teria que pagar de contribuição para que ele consiga um dia se aposentar? Teria que recolher uma média aí de 11% aí do salário mínimo, como contribuinte individual, fazer um recolhimento para postular. Não só a aposentadoria, até um outro benefício, que seja um auxílio-doença, alguma coisa nesse sentido. Pode passar de uma papelaria, comprar um carnezinho, vai num escritório de advocacia de sua confiança, pergunta para o advogado o código e faz o recolhimento. Quantos anos? Ele tem 40 anos de idade. Doutora, ele vai ter que, se for por contribuição, igual eu falei, 35 anos. Por idade, ele tem que ter 15 anos de contribuição e vai ter que ter 65 anos. Então, ela teria que pagar 15 anos. 15 anos. Ó, um telespectador anônimo também disse que o cunhado tem 84 anos. É sitiante, paga o INCA e até hoje não se aposentou. Por quê, doutor? O problema é o seguinte, se ele paga o INCRA, ele tem que demonstrar, doutora Eliana, que ele vive em regime de economia familiar. O que é regime de economia familiar? Que ele e a família utiliza ali do sítio para sobreviver. Se demonstrar isso, tiver documentos, ele vai conseguir aposentar sim. Só que ele tem que provar essa carência. Mas ele pode juntar o INCRA, ITR, pode juntar a matrícula do imóvel. Agora, se a pessoa tem um sítio, tem 5, tem 10 funcionários, e não era economia familiar, doutora, aí não consegue. Tem que demonstrar que ele tem a idade. Para aposentabilidade, que era o regime de economia familiar. Se demonstrar isso e conseguir provar a carência, ele consegue aposentar sim. Certo, olha aí. O Antônio do José Juste disse que se aposentou em 2008, há 7 anos, mas continua trabalhando. Se a firma dele, onde ele trabalha, fechar ou quebrar, ele recebe alguma coisa de volta em relação à aposentadoria? Não, o INSS não devolve, não vai receber o INSS que a empresa recolheu. Não recebe. O que pode ver é o seguinte, se ele aposentou e continuou,
esperar, aguardar essa decisão da desaposentação para ver se ele se encaixa. Se encaixar, ele pode postular essa desaposentação. Mas o INSS que foi recolhido não volta para ele. Não volta para ele. Doutor, se uma pessoa assim, contribuiu 30 anos, aposentou, tal, direitinho, ela começar tudo de novo, contribuir mais 30, ela não tem direito? Não. Porque o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ele só recebe um, não pode receber dois benefícios. Nem se ele pagar. Nem se ele pagar, doutora. Nem se ele pagar. E esse INSS, infelizmente, é perdido. Ele não consegue rever isso. E o trabalhador tem que recolher o INSS. O empregador tem que recolher o INSS. O Luiz disse que trabalhou por 6 anos sem registro. A firma é obrigada a pagar esse INSS para ele recorrer à aposentadoria? É o que eu falei. Se está anotado o contrato de trabalho na carteira dele, doutor, o INSS tem que reconhecer. O problema do não recolhimento, o Luiz, o segurado, não tem nada a ver com isso. Se está anotado e não foi feito recolhimento, o INSS tem que recolher, e se não recolher, entra na justiça, e a justiça tem reconhecido que eu já tive casos práticos nesse sentido. Agora, o problema é o seguinte, será que está anotado na carteira de trabalho dele? Se não tiver, dá para ele entrar como trabalhista ainda, não há esse prazo profissional, ou ele teria que fazer uma ação declaratória para reconhecer esse período? Então tem que ver, porque cada caso é um caso. Tem que ver. Se o contrato de trabalho estiver anotado na carteira dele e só não foi feito o recolhimento pelo empregador, ou seja, pelo patrão, pela empresa, ele vai conseguir o reconhecimento disso fácil. Agora, se não foi feita essa anotação no contrato de trabalho, ele teria que ver a viabilidade de entrar com uma reclamação trabalhista. Se não tiver, entrar com uma ação declaratória contra a empresa aí para declarar esse período e utilizar esse período para fins de carência. Então, mas existe jeito de ir atrás, não, né? Não, existe a possibilidade. Tem que analisar o caso dele concreto para ver qual é o melhor caminho. Certo. Então, Luiz, eu acho que você tem que procurar os seus direitos, sim, tem que ir atrás, né? Não pode deixar de... Não, eu acho que ele tem que procurar, ver o que é a documentação que ele tem, levar para um profissional e o profissional fazer uma análise e ver qual que é o melhor caminho. Doutor, tem casos assim que tem que ter carência? Por exemplo, auxílio-doença. Sim, boa pergunta. Doutora Eliana, auxílio-carência, o prazo do auxílio-carência, 12 meses. O prazo do auxílio-doença são 12 meses. Mas tem algumas doenças, por exemplo, que independem de carência. Qual doença, por exemplo? Você pega câncer, você pega tuberculose, HIV. Essas doenças independem de carência, então não tem que ter esses 12 meses. Outra colocação importante que às vezes as pessoas não sabem. A pessoa, ela recolheu INSS durante 10 anos. Aí ela foi mandada embora, ela ficou 3 anos sem recolher. Aí é que ela quer voltar a ter essa carência para um auxílio-doença. Aí ela tem que voltar a recolher só 1/3. Se o período era 12 meses, ela vai recolher só 4 meses. Certo. Entendeu? Só 4 meses. A outra carência que eles falam também é para aposentadoria por tempo de contribuição. Fala que tinha que ter no mínimo 180 contribuições. Certo. O Ricardo e a Sônia ligaram para te mandar parabéns pela profissão, pelo profissionalismo e dedicação que você tem na sua profissão. Sônia, Ricardo, muito obrigado. A dona Odete, da Casa Marques, também ligou. Estava sentindo falta da ligação dela, ué. Ela também é nossa telespectadora assídua aqui do programa Saúde. Para mandar um abraço para o doutor Marcelo, né? E dizer que o programa está muito interessante, que ela também está aprendendo bastante, viu? Mandar um abraço, então, para todo o pessoal lá que está assistindo o programa. Mandar um abraço para a Silvinha, para a Cristina, para todo mundo. Odete, um abraço também. Ó, a Maria das Dores diz que ela é aposentada, né? Doutor, ela poderia fazer uns biquinhos assim, uns biquinhos e tal, para melhorar o ganho, né? Porque o salário mínimo não está dando, não, para pagar as contas. Se ela é aposentada, doutora Eliana, ela é aposentada por tempo de contribuição, por idade, ela pode fazer. Agora, se ela é aposentada por invalidez, ela não pode. E se o INSS descobrir que ela está fazendo, vai cessar, vai cortar o benefício dela. Ou seja, se ela é aposentada por tempo de contribuição ou por idade, ela pode sim fazer esses bicos até arrumar um outro trabalho. Agora, se é por invalidez, não. E se o INSS descobrir, cessa, ou seja, corta a aposentadoria dela por invalidez.
Então, ó, fica esperta, né? A Carol diz que o marido tem 25 anos de contribuição, né? E trabalha, né, ainda. Ele tem 39 anos. Puxa, começou a trabalhar cedo, hein, doutor? 14 anos aí. Puxa, 14 anos já estava trabalhando, né? Mas ele já pode aposentar, doutor? Não, se ele tem 25 anos, para ele aposentar com 25, ele tem que ter trabalhado esses 25 anos em condições especiais, doutora, para ter direito a aposentadoria especial. Senão, ele vai ter que completar 35 anos de contribuição para poder ter aposentadoria por contribuição. Agora, se ele trabalhou esses 25 anos, foi direto em condições especiais insalubres, aí dá até para postular uma aposentadoria especial. Mas tão jovem, né? Tão jovem. Vai que começou cedo também, né, Cedo. Coitado, né? Com 14 anos já estava lá, enquanto o mundo Agora, estava, se não né? foi em condições especiais, foi em condições normais que ele trabalhou, ele tem que atingir 35 anos de contribuição, ou seja, ele tem que trabalhar mais 10 anos. Bom, doutor, espero que cansou muito, não? Não, gostei. Gente, a hora se vai, eu gostaria de agradecê-lo, né, assim, de coração mesmo, pelo seu empenho em ajudar os nossos telespectadores, porque eu acredito que, assim, são tantas dúvidas, as pessoas muitas vezes não têm noção do direito, né, do que eles têm de direito. Então, muitas vezes desistem, né, de procurar o benefício, são desencorajados por algum motivo. E eu acho assim que o programa foi muito interessante para mostrar que existem muitas opções, né? Sim. Que às vezes a gente vai lá, às vezes a pessoa vai fazer uma perícia no INSS e não consegue, mas ela tem que ir à luta, ela tem que sempre consultar um advogado, uma pessoa assim mais esclarecida no assunto e procurar uma ajuda. Né? E assim, ó, eu particularmente não tinha noção de como é complicada, né, essa previdência. E agradecer mesmo, mais uma vez, e dizer que eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir nosso programa, às vezes até no reprise, vai falar, puxa, se eu tivesse assistido, hein? Eu podia ter tirado a dúvida também. Então, eu vou passar a palavra, né, para que você faça as suas considerações finais, mas já recebo o nosso agradecimento, né, pelas suas importantes informações. Doutora, eu que agradeço, quero te confidenciar, eu sempre assisti o programa da senhora e falar, pô, queria um dia participar e hoje com muito prazer estou participando. E estou sempre à disposição aí de vir, de ajudar, de contribuir. Espero que tentei ser mais prático que ser técnico, tentei passar, esclarecer para a população os direitos da aposentadoria, do auxílio-doença, e tentei ser mais prático nesse sentido, mais objetivo. E agradeço e estou sempre à disposição aí, de você, da TV Direta e do Robertinho. E muito obrigado pelo convite, do fundo do coração. E eu estou sabendo que você vai fazer um quadro aí na TV Direta, assim, semanal, sobre, né, sobre esses problemas. Eu estou conversando com o Roberto falou isso para mim, vamos estudar direitinho para ver se a gente consegue concretizar, mas existe essa possibilidade. Tem meu apoio, porque você fala bem, se expressa muito bem, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ser algo assim que vai ajudar muito todos os telespectadores da TV Direta. Que é isso, doutor, estou à disposição. E mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer também todos os telespectadores da TV Direta. Tenho certeza que muitos amigos nossos aí assistiu também o programa. E obrigado, o Ricardo também, a Sônia mandou aí, a dona Odete lá da Casa Marques, sogra do Edésio, o Edésio é nosso amigo. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado. Mas antes eu gostaria também de lhe oferecer os doces da Biba. Não sei se você gosta de doce, Gosto. Né? E, pé de moça, você já comeu esse doce aqui? Bom demais, né? E esses aqui, os Chupa Biba, né? Agradecer a Pérola pelo carinho que tem com os nossos convidados, né? Uma empresa mocoquense, sempre parceira da TV Direta. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Certo? E volte outras vezes, hein? Só convidar que eu volto, doutora. Com certeza. Gente, a todos vocês que nos assistiram, que ligaram, que participaram do programa Saúde, receba mais uma vez um abraço bem forte assim no coração. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.